E aí? E aí? A paz, queridos, tudo bom? Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus. Grande alegria, nós estamos aqui hoje, celebrando a ceia do Senhor. Aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Estamos com a presença aqui de alguns irmãos que já têm nos visitado já há um tempo. Também de visita aqui Eduardo e Fernanda, sejam todos bem-vindos. Que nós possamos ter uma noite não, já estamos tendo, nós temos agora um momento de reflexão, entendimento da palavra do Senhor aos nossos corações. Eu quero convidar você a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Mateus 3, de 1 a 10. Bem, você cortava comigo? Vamos ler? Todos encontraram? Quem encontrou? Estamos na parede, né? Vamos lá. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque já está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Vamos orar? Só um momentinho. Senhor, te bendizemos, Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos expostos à Tua palavra. Fala o coração da Tua igreja agora, Deus, nesse momento. Trabalha, Deus, dentro do nosso interior. Somos dependentes, Deus, da Tua palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da sua boca, ó Pai amado. Continua nos guiando, Deus, por essas veredas, Deus, por estes caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar? Beber um pouquinho de água. Eu escovei dente e vim direto para a igreja, irmão. Eu te falo, a pasta de dente me dá uma secura. Bem, o texto começa assim. A gente sabe que nada do texto bíblico está ali para enfeite. A gente sempre fala isso, né? E a Bíblia vai dizer que naqueles dias apareceu João Batista. João, o nome dele não era Batista, né? Ele era chamado João Batista porque ele batizava, né, como se fosse o João batizador, né? Era o que ele fazia ali. João é primo de Jesus, filho de Isabel e de Zacarias. Isabel tem um filho já de idade, Zacarias também, tanto que eles não acreditam, e Deus deixa Zacarias mudo, né? A pessoa às vezes faz até uma brincadeira, né?
com quem fala muito, vão dar unção de Zacarias para ele ficar quieto. E há uma declaração de Zacarias a respeito do seu filho, quando João Batista nasce, que diz assim: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Obrigado, Paulo. E o menino crescia, e não pode tirar, vou beber tudo. Ó, irmão, pasta de dente, tem que usar, né? Senão a gente fica com cara, mas me dá muita sede, né? E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. A gente sabe que João Batista, ele tem o papel de ser profeta, né? Ele é um profeta que vai estar profetizando ali no deserto, assim como a igreja hoje carrega nos seus braços, na sua mente, essa postura profética para os dias de hoje. A profecia, às vezes as pessoas confundem aquele dom que às vezes a pessoa fala de coisas do segredo. Sabe aquele dom? Que é para aquilo que você fala que ninguém sabe. Como a gente olha para o Velho Testamento e a gente percebe que muitos profetas faziam isso, a gente vinculou isso a ser o dom de profecia. Mas dom de profecia não é isso. Essa capacidade que uma pessoa tem de falar de algo que naturalmente ela não poderia, tipo, Claudinha, eu vi, Deus me mostrou você orando no seu quarto e você pedia isso, isso e isso, e a pessoa chora. E era realmente aquilo. Né? Elias tinha isso, Eliseu, Daniel. Isso aí, o nome disso é dom de ciência, não é dom de profecia. É porque muitos profetas tinham dom de ciência. O que é o dom de ciência? É quando Deus repousa um fragmento da onisciência dele sobre um homem e o capacita de falar de coisas que naturalmente ele não teria capacidade. Ok? Então seria uma onisciência limitada, minúscula, momentânea. É como se a pessoa estivesse lá, soube de algo que ninguém contou. Foi o Espírito Santo que contou para ela. É porque os profetas tinham esse dom, então as pessoas acabam vinculando isso ao dom da profecia, mas não é. A profecia é falar em nome do Senhor, é pregar, é dar a palavra do Senhor naquele tempo. Então, naquele tempo haviam os profetas, nós não tínhamos o cânon fechado, a Bíblia, eles tinham a Torá, ainda não se tinha o Novo Testamento, e hoje, quem desempenha o papel profético é a igreja. A igreja é a profeta desse tempo, e a gente precisa aprender muito da postura profética que João Batista tinha, porque João Batista era um profeta por excelência, e João Batista, ele desempenha a postura profética dele de uma forma excelente num tempo difícil. Não é à toa que o texto começa assim, olha, naqueles dias apareceu João Batista. Que dias são esses? E na época que João Batista nasce, que Jesus também nasce, é na época de Tibério César. Tibério César, ele é levantado como imperador, ele nem queria, é uma história conflitante. Ele é levantado no ano de 17 a.C. e ele morre no ano 34 depois de Cristo. Então é sobre a égide de Tibério César que João Batista é morto, que Jesus é morto, né? Pilatos era um governador ali de uma província, ele não era um imperador, porque a gente vincula muito a ideia de Jesus com Pilatos, é porque tinha os subalternos. Então, naquela época, ali, a gente tinha um imperador que inicialmente, ele até começou o império dele de uma maneira positiva, mas que depois ele começa a usar de muita ruindade, né, e de perseguição com alguns cristãos e também alguns cidadãos romanos. O Tibério César, por exemplo, ele estabelece a delação. Então,
por exemplo, se você cometesse algum crime, ou se eu fosse contra você, ou eu fosse um desafeto seu, eu poderia te denunciar. E essas delações, elas eram incentivadas porque o Tibério César, ele lançou um decreto que uma vez que eu conseguisse delatar alguém por conta de um crime, e esse alguém fosse preso, todos os bens dessa pessoa seriam confiscados pelo Império Romano, mas eu teria direito a uma parte, enquanto delator, porque teoricamente eu contribuí para o Império Romano. Então você veja a situação, você veja que a gente está numa sociedade onde que todo mundo quer um motivo para delatar alguém, para ganhar alguma coisa, e nessa sociedade a gente tem ali os judeus sendo governados pelo Império Romano em Jerusalém, na terra deles. João Batista, quando o texto vai dizer que nesses dias apareceu João Batista, há uma coisa também que a gente precisa frisar, é que depois de Malaquias, há um período de 400 anos sem voz profética, nenhum profeta mais se levanta. João Batista é o próximo profeta depois de Malaquias. Foram 400 anos sem ouvir a voz de Deus, sem Deus levantar um homem para falar com o seu povo numa postura profética. Nesses 400 anos aconteceram muitas coisas. Por exemplo, aconteceu a revolta dos Macabeus. Você não vai ler isso na nossa Bíblia, você vai ler isso na Bíblia da Igreja Católica. Quando há uma grande revolta e eles sacrificam um porco dentro do templo. E por conta dessa situação, há essa revolta dos Macabeus. Nesse período, o povo de Deus ele foi governado pelos sírios, né, foi governado pelos gregos, depois aí nesse período eles estão sendo governados pelos romanos. Veja quanta coisa aconteceu, e o povo de Deus ali debaixo desse jugo, e é nesse período que João Batista nasce. João Batista nasce num período em que o templo, em que a própria religião judaica está totalmente distorcida, porque nesse momento a gente tem os publicanos acharcando o povo com uma alta carga tributária imposta por Tibério César. O povo já estava sofrendo, inclusive os próprios romanos. Nesse período havia um aspecto religioso, um lado religioso dos fariseus, que impunham grande carga de religiosidade, de farisaísmo, né, os fariseus, sobre os seus discípulos. Lembra daquela fala de Jesus Cristo? Olha, aprendei de mim que sou manso e suave, porque ele está fazendo uma crítica aos fariseus que impunham um jugo muito pesado aos judeus. E na época de João Batista e na época de Jesus Cristo, quem está dominando o templo nem são os fariseus, são os saduceus. Por qual é a diferença dos fariseus? Os fariseus eles eram extremamente religiosos, mas eles ainda criam na ressurreição. Eles criam que o Messias viria e que haveria a ressurreição dos mortos. Os saduceus, nem isso. Os saduceus, eles hoje correspondiam aos nossos... eu não vou chamar irmão em Cristo porque eu não considero, mas essas igrejas que adotaram a teologia liberal, que acha que tudo se resolve nessa terra, que o aspecto religioso ele é muito mais voltado para uma vida mais confortável, para uma vida mais equilibrada, porque é assim que o mundo enxerga a religião. Quando o mundo vai dizer que toda religião é válida e é benéfica porque eles só avaliam a questão comportamental e social que a religião promove. E aí sim, está ótimo. Porque o espiritismo, o kardecismo, a umbanda, até a quimbanda que mexe com baixa magia negra, vai ter uma conduta ética. O budismo, o hinduísmo, todos eles vão ter uma conduta ética. E o mundo olha para a religião nesse prisma. Mas dentro da ótica espiritual, não há. Não há, porque da ótica espiritual, para um está correto, o outro tem que estar certo. Para um está certo, o outro tem que estar errado. Não tem como, não há como juntar. Não há como unir os dois lados. Não há como unir o cristianismo com nenhuma outra religião. Porque Jesus vai dizer assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não deixa espaço. Ele não deixa espaço para que eu possa servir, por exemplo, a Buda, para que eu possa servir ao hinduísmo ou alguma entidade. Não há possibilidade. O cristianismo ele é exclusivista. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele se relaciona conosco em ciúmes, porque nós pertencemos ao Senhor. Efésios vai dizer que nós fomos criados para a glória de Deus Pai, para o louvor e a sua glória. Então há uma finalidade em nós.
E se há uma finalidade em nós, que nós fomos criados para louvor da sua glória, não cabe outro credo religioso, não cabe outra confissão religiosa, não cabe. Você pode até juntar várias religiões lá fora. O cristianismo não se relaciona com nenhuma tipo outra de religião. A não ser que seja no trabalho, ou na rua, ou na fila do mercado, mas no culto, não. Porque o culto só pode ser a Deus. Isso na ótica do cristianismo. Na ótica de algumas outras religiões, não. E na ótica de algumas igrejas, talvez também não. Porque a gente já, por exemplo, vê casos, por exemplo, inclusive igrejas aqui perto da nossa igreja, que já colocaram o Pai de Santo para falar em cima no púlpito, já fizeram cultos que botaram o Pai de Santo, um rabino, e fizeram uma misturada do caramba, aqui pertinho de vocês, aqui a igreja nem existia. Eu lembro que na época isso ferveu na internet. Ferveu, porque é uma visão liberal, teológica liberal, que acha que a religião está a serviço de uma boa convivência, de uma boa vivência, de um mundo mais harmônico, mas não é. O cristianismo não é somente isso. O que Jesus vai falar assim, olha, não pense que eu vim trazer a paz, eu vim trazer foi a espada e a guerra. Aquele que não for capaz de largar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. O cristianismo, apesar dele promover a melhoria social por conta do que ele vai trabalhar nos valores dos seres humanos, mas o cristianismo sempre nos coloca em prontidão para batalhar por nossa fé, para morrer por causa do nome de Jesus Cristo. Não existe uma perspectiva de que o cristianismo está a serviço do bem-estar social. Não, mas não há. Não há, e desde a época de Jesus o cristianismo nunca esteve, porque ele sempre criou alvoroço. João Batista criou alvoroço, Jesus Cristo criou alvoroço, os apóstolos criavam alvoroço, os profetas criavam alvoroço, porque eles estavam ali denunciando o pecado. E isso causa um tremendo desconforto. Então o João Batista está no mundo, numa sociedade muito ruim, muito parecido com o que Jó declara no capítulo 9, 21 e 24. Jó vai dizer assim, olha, se eu for perfeito, não estima a minha alma, desprezo a minha vida, a terra está entregue na mão do ímpio. Veja esse sentimento que Jó está tendo. Muitos de nós, às vezes, temos esse sentimento, principalmente jovens e adolescentes. Jó vai dizer assim, olha, mesmo se eu for perfeito, se eu agir corretamente, isso não vai trazer alegria nenhuma para a minha alma. Na verdade, eu até desprezo, a gente vê jovens, adolescentes que desprezam a santidade, desprezam o ser correto. O ser correto ficou cafona. Agir corretamente, ser fiel à sua esposa, ser fiel ao seu esposo, não ter uma vida devassa, não cair pelas ruas alcoolizados, isso está errado. Aí eu fico ouvindo, às vezes, no meu trabalho, o pessoal fala assim, é por isso que eu bebo. Não, é por isso que eu preciso beber. É ruim, é ruim. Às vezes, aí eu olho assim, né, e fico olhando, aí ela fala assim, essa menina fala assim, Sam, você está me julgando? Eu falei, não estou julgando não, eu não te julgo, eu só fico triste. Eu fico triste por quê? Eu falei, porque sua vida é muito triste, você terminar todo dia com a necessidade de beber, para poder suportar a sua vida. Mas isso aí é a perspectiva do cristianismo, mas há uma comemoração, há um festejo, às vezes no grupo do trabalho, começam a aparecer fotos, não são de pessoas não, é de mãos segurando, Heineken, cerveja, são fotos de cerveja, eles nem aparecem essa foto, e eles começam a festejar, e aí às vezes nós vemos irmãos nossos, cristãos, que começam a se desprezar, a não ter alegria pela sua própria vida correta, porque olham para o mundo e acham que aquilo ali é um modelo de alegria, que aquilo ali é um modelo de perfeição. Não há bondade no mundo. Eu conversei com a gente foi visitar a AXA ontem, eu voltei, acho que conversando com a Gisele estava lá com a Ives. Muitos dos meus colegas de trabalho, por exemplo, foram para o Rock in Rio. Não são cristãos, né? E assim, eu não tenho problema nenhum de cristão, de preocupação com crente que vá a Rock in Rio. Não tenho nenhuma preocupação, até porque não são crentes. Então eu não me preocupo. Sandra ficou sabendo que tem crente lá no Rock in Rio? Não tem nenhum crente lá. Não tem nenhum crente lá. Né? Eu fico tranquilo, nenhum crente está lá. Entendeu? Nenhum crente está lá. E aí eu ouvi de uma colega minha, que nem é cristã, que saiu de lá assim, eu fui para me divertir, mas eu saí triste. Aí ela falou, e ela é uma pessoa assim, correta, sabe, nas posturas dela.
Aí eu falei, Saulo 3 por que, Ana? Ela é tanto jovem, se drogando assim, na frente de todo mundo, caído, alcoolizado, não aguentava nem se levantar, pessoas se beijando assim, uma devassidão, porque apesar dela não ser cristã, ela tem alguns valores, sabe, familiares. E aí eu fico olhando assim, um ímpio consegue olhar para um quadro desse e se entristecer. E aí, na contramão, a gente vê cristãos, jovens adolescentes, que se sentem tristes por não ter ido a um lugar tão profano, para um lugar tão decadente, aonde foi levantado tantos altares a Satanás naqueles shows. E a pessoa, aí usa uma palavra assim, é aquela coisa tipo assim, não, eu quero pertencer aos meus colegas, eu quero pertencer à minha patota da escola, e aí todo mundo foi lá e eu quero ir também. Sente triste por não ser deste mundo. O tempo que João Batista apareceu não era muito diferente do tempo em que nós vivemos hoje. E aí João Batista, ele aparece, né, pregando. O que você espera de um profeta? Que ele pregue, não é verdade? Não que ele fique dando profetada, como Leonardo Salles profetizou para Deolane que ela seria pastora. Muito bom, né? Muito legal. Ok? Qual era a pregação de João Batista? Qual era a pregação dele? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista, ele deixa claro que existe uma relação estreita, sine qua non. O que significa sine qua non? Sem a qual, não. A roda é uma condição sine qua non para o carro andar. Ele pode ser um baita de um motor, mas se não tiver roda, ele não vai andar. Sem a qual isso não pode acontecer. João Batista vai dizer que o arrependimento é uma condição sine qua non para aqueles que querem entrar no reino dos céus. É a porta. Veja, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Ele não fala, se preparem, se alegrem, olhem aí, pessoal, vamos avivar, salte. Não, ele não mandou pular. Tinha uma época você lembra de uma época da igreja evangélica que quase toda música de celebração era... Estou contra não, tá? Mas tem uma época de uns modismo, né, nas músicas, que você percebe que as músicas ficam falando meio que da mesma coisa. Tinha uma época que toda música era eu corro, eu pulo, eu salto, eu grito. Inclusive eu também tenho uma música dessa, que também é dessa época. Era uma época, mas não foi isso que João Batista falou. Ele não falou, olha, quem crê que o reino de Deus está chegando, corra, pula, salte, grite. Não, foi isso que ele disse. Ele disse assim, olha, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Vê como é que não encaixa na teologia liberal, não encaixa. Se a gente fosse, eu não posso chamar alguém de fariseu e saduceu hoje, apesar que a gente usa isso como um xingamento crente, o fariseu, porque o fariseu é um partido judaico, ninguém pode ser fariseu sem ser judeu, mas eu não posso, não tem como encaixar esse liberalismo teológico com a perspectiva do reino de Deus, porque no liberalismo teológico não existe pecado, existe um tropeço, existe um vacilo, existe uma desconformidade com o projeto de Deus, mas você é legalzinho, Jesus vai te salvar. Olha, você até não está vivendo aquilo que Jesus Cristo projetou para você, mas Ele vai te salvar. Não é possível que Ele te lance ao inferno só porque você é homossexual. Deus, Ele não vai te lançar ao inferno só porque você adulterou. E aí pessoas vão embarcando, por exemplo, na ideologia, por exemplo, do pastor Ed Renekiewicz da Igreja Batista Água Branca, que está bombando agora, que ele vai dizer assim, olha, você imagina um pai jogando o seu filho no fogo? Horrível. E agora você consegue imaginar um pai que joga o seu filho no fogo, sabendo que ele não vai morrer, para o seu filho queimar eternamente? Não cabe o inferno no evangelho da cruz. Isso é liberalismo teológico. O próprio Jesus Cristo falou sobre o inferno. O próprio Deus falou. Ele criou o inferno para o diabo e para os seus anjos. Não foi criado para o homem. É isso que eles esquecem de falar. Não foi criado para nós. O homem caminha para lá por rebeldia, por negar a salvação, por não aceitar o evangelho. Então, na perspectiva de não existe inferno, Jesus Cristo te aceita do jeito que você é, você pode ficar do jeito que você estava, não há problema. Ora, meu irmão, do que se arrepender? Do que se arrepender?
não há do que se arrepender. E há um outro problema, um outro dilema, porque o mundo nos acusa de nós pregarmos a questão da verdade absoluta. E qual é a égide de hoje? Não, nada é absoluto, tudo é relativo. E é um problema, porque o Evangelho, não cabe relativismo no Evangelho, é absoluto. Deus é absoluto, sua vontade é absoluta, sua verdade é absoluta. E por quê? Porque não conseguimos viver num mundo onde tudo seja relativo. Porque se eu digo que tudo é relativo, se nada é tão mal, nada é tão bom, eu posso dizer, por exemplo, que o assassinato é relativamente incorreto, que o próprio estupro é relativamente incorreto. Alguém aqui pode me falar de uma forma absoluta que o estupro não é um crime? E que não é hediondo? Não dá para viver num mundo onde tudo é relativo. Porque se tudo é relativo, o estupro, a pedofilia é relativamente correta. Porque se é relativamente errado, é relativamente correto. Deus veio estabelecer padrões, sim, absolutos. No relativismo não cabe arrependimento. Porque pode estar errado para mim, mas pode ser que não esteja errado para você. E por que eu devo me arrepender? Essa não é a pregação de João Batista. A pregação de João Batista é em cima de uma verdade absoluta. Arrependei-vos, é chegar no reino dos céus. Se não houver arrependimento, vocês não entrarão no reino dos céus. Não há nenhuma relatividade nisso. Não há nada, não há nenhuma negociação. Se é absoluto, ou se arrepende, ou não faz parte do reino de Deus. Versículo 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É muito interessante, porque Isaías e Salmos é um trecho do Velho Testamento que parece que está ali porque é da época, porque senão estaria no Novo tranquilamente. Isaías é totalmente messiânico, Salmos é totalmente messiânico. É muita graça no texto de Salmos. Isaías, inclusive tem um vídeo no YouTube de um cara que vai entrevistando vários judeus e ele fica lendo trechos do profeta Isaías e de Salmos. E ele vai dizer, e aí ele vira para os judeus e fala assim, isso aqui. Aí o judeu fala assim, não, isso é Novo Testamento. Eu falei, não é velho. Porque para o judeu só há o velho, que é a Torá. Só que o profeta Isaías, ele é meio deixado de canto, porque é muito difícil você olhar para Isaías e não enxergar Jesus ali. Porque ele descreve o reino do Messias em tudo. Então é um profeta que é meio deixado de escanteio pelos judeus e pelos rabinos, porque eles rejeitam a Jesus Cristo. E Isaías profetiza sobre Jesus, mas ele também profetiza sobre João Batista. Ele vai dizer, lá em Isaías 40, do versículo 3 ao versículo 8, voz do que clama do deserto. Essa voz não é de João Batista, é a voz de Deus. Ele vai usar o servo dele, João Batista, que é João Batista. Ele vai dizer, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Vamos tentar entender. Essa profecia de Isaías é o que está acontecendo lá em Mateus. Só que aqui em Isaías está mais trabalhada essa pregação que Mateus escreve de uma forma tão sucinta. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Mateus vai dizer isso, Lucas vai dizer isso, mas o bojo da pregação que João Batista prega é esse texto de Isaías. O que João Batista está dizendo? Olha, preparem o caminho do Senhor. Qual é a ideia desse preparo do caminho? A ideia que ele está usando aqui é a ideia, por exemplo, hoje a gente tem as nossas estradas, que são ótimas, na verdade,
Você acha a tua rua ruim, esburacada? Você imagina na época de Jesus Cristo. Eu lembro quando a gente estava em Israel e a gente visitou, foi o Monte das Bem-aventuranças, a gente fez um percurso de carro, né? E a gente fez, irmão, mais ou menos 40 minutos de carro, assim, andando firme. Aí a gente estava brincando assim, aí o Anderson falou assim, então, Jesus fez esse percurso aqui todinho com os apóstolos a pé. E a minha mente, momentaneamente, foi assim, caramba, esse pedação, mas era um pedação sem a pista do asfalto, com aquele terreno pedregoso, com aquelas plantas assim, com carrapicho, agarrando. E aí quando os monarcas vinham para passar de um lugar para o outro, autoridades, haviam servos e trabalhadores que iam na frente preparando o caminho, abrindo uma estrada, preparando um lugar onde as carruagens pudessem passar. E essa é a figura de linguagem que o profeta Isaías está usando e que João Batista também está usando. Nós precisamos preparar o caminho do Senhor, para que Deus, no caso Deus como esse grande legislador, ele passe com facilidade. Aqui é claro que aqui é uma figura de linguagem, porque Deus é Espírito, ok? Ele não tem nenhuma dificuldade de andar. Mas a ideia de preparar o caminho é trabalhar essa facilidade para que essa autoridade consiga percorrer o seu caminho. O que a igreja precisa fazer? A igreja precisa facilitar o caminho de Deus até os corações das pessoas. Esse é o nosso papel. Quando nós preparamos o caminho do Senhor, Deus espera que nós facilitemos o caminho de Deus ao coração da pessoa. E eu vou ser mais claro. Já viu quando você vai evangelizar alguém e a pessoa fala assim, mas eu conheço um crente que é desonesto. Mas eu conheço um crente que maltrata a mãe. Mas eu conheço um crente que tem gato. É o oposto. É o tipo de crente que está dificultando o caminho do Senhor. Ele está colocando empecilhos para que o evangelho chegue no coração da pessoa. É disso que João Batista está falando. Ele vai dizer, olha, preparem o caminho do Senhor. E João Batista, ele vai dizer, aí ele vai olhar para aquela topografia e ele vai dizer assim, ele vai dar as orientações. Cadê? Aqui, ó. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro será abatido. Alguém já foi para Petrópolis, Teresópolis, já desceu pela Serra das Araras? Já viu quando você anda, só que você vê que você está indo para lá, só que você não pode ir reto, senão você morre? Tem um vale. Compreende? E aí já viu que às vezes no meio da serra, você vê assim do lado, tem um paredão de pedra, porque alguém cortou aquilo, que a pessoa foi abrindo um caminho. João Batista está falando assim, olha, o vale precisa ser exaltado, você precisa aterrar o vale, você precisa levantar, você precisa jogar entulho no vale, e os montes, os outeiros, precisam ser desterrados, precisa facilitar, não pode ter muitas depressões, nem muitos vales. E João Batista vai dizer assim, olha, e aquilo que tiver torcido, precisa se endireitar, e aquilo que for muito áspero, precisa ser alisado. João Batista está falando de solo aqui. Tem coisas na nossa vida que faltam e que precisam ser acrescentadas. Tem vales da nossa vida, tem vales do nosso caráter, tem vales do nosso testemunho que precisam ser enchidos pelo Espírito Santo. Precisa ser exaltado, precisa elevar. O Espírito Santo precisa levantar algumas áreas da nossa vida que estão caídas. Tem outras áreas que são muito lá em cima. E João Batista diz que tem que desterrar, tem que descer. Tem gente que é muito altivo, muito arrogante, metido, sei lá, nervoso. Tem que descer. Tem caminhos que são estranhos demais. Tem valores meio distorcidos. Tem que direitar. Tem que direitar, irmão. É valor distorcido. Como, por exemplo, quando você vê um crente assim, bandido bom é bandido morto. Valor distorcido, irmão. Antes ele do que eu, cuido do que é meu. Valor distorcido, irmão. Quero receber, pastor, meu filho é homem, cada um que segure suas cabritas. Valor distorcido, irmão. Precisa endireitar. E João Batista vai dizer que aquele lugar que é áspero, não sei se você já andou na estrada, e você faz, vê a placa assim, cuidado, o caminho é frisado, frenado, né? Frisado ou frenado? Fresado, né?
que é aquele sobe e desce, sabe? É o caminho áspero, sabe? Cheio de altos e baixos. Tem gente que é assim, ó. Um dia está cheio de sorriso, no outro dia, bum, coice. Meu Deus! Você nunca sabe quando fala com a pessoa. Você nunca sabe. Você diz, ô irmão, é o quê? Que isso, irmão? Tu estava felizão, irmão, tô hoje. É áspero. Um dia está no alto, outro dia está embaixo, um dia está no alto. João Batista diz que esse caminho precisa ser preparado, irmão. O que é muito fundo tem que subir, o que é muito alto tem que descer. O que é torto precisa ser endireitado, o que é áspero precisa ser alisado. Fica liso, nós precisamos preparar o caminho para o Senhor. E por quê? Lá no versículo 4, no versículo 5 ele vai dizer, todo vale será exaltado, tá? Versículo 5, ele vai dizer, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Veja o desafio que nós temos com a igreja, porque se nós não facilitarmos o caminho do Senhor, a glória do Senhor não se manifesta no nosso meio. Qual é o outro versículo que deixa isso claro? Sem santidade ninguém verá o Senhor. O mundo não consegue ver Deus se nós não temos uma postura santa. O mundo não consegue olhar para a igreja, aquela igreja todo mundo se pega, é um dando calote no outro, é um que terminou e está com a mulher do outro, uma confusão, que doideira é essa? Nós precisamos facilitar, preparar o caminho do Senhor, porque senão a glória de Deus não será manifesta no nosso meio. Não teremos cultos com a glória do Senhor se manifestando. Compreende, irmão? A gente precisa ter temperança em tudo. Precisamos estar à disposição do Senhor. Tem coisas que precisam sair da nossa vida. Quando eu era do mundo, eu arrumava problema à toa. Eu era nervoso. Tem que sair da nossa vida. Precisamos preparar o caminho do Senhor. Eu gostava de falar da vida dos outros. Tem que sair da sua vida. Aí às vezes as pessoas não acham, lá na igreja, eu queria tanto, eu canto a música do Fernando Abrum, eu quero ver agora o teu poder. A glória do Senhor não será manifesta se nós não prepararmos o caminho do Senhor, se nós não aplanarmos a nossa vida, se nós não elevarmos as horas baixas da nossa vida, e se não soubermos descer daquilo que a gente é altivo. A glória de Deus não será vista em nós, não será vista na igreja, não será vista no nosso trabalho, através do nosso testemunho. O nome disso é santidade, irmão. O que João Batista está falando é de santidade, é uma vida correta, é uma vida justa, é uma vida reta. Faz todo sentido, irmão. É reto. Não é torto, não é cheio de sobe e desce, não é fundo, não é alto, é reto, é um caminho fácil, é um caminho em que as pessoas olhem para nós e vejam assim, nossa, ele é um servo do Senhor, nossa, esse Deus dele deve ser diferente. As pessoas ficam aptas a ouvir o Evangelho pela nossa postura, e não apenas pela nossa fala, pela forma da gente se comportar, pelos exemplos, por sermos gentis, por sermos cordiais, por ajudarmos as pessoas. São caminhos retos, irmão, caminhos aplanados, facilitando o caminho e preparando o caminho do Senhor. E aí João Batista, o texto vai dizer, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E aí no versículo 6, ele vai dizer, e aí uma voz diz, clama, e alguém disse, o que é de clamar? O que eu vou pregar? O que o senhor espera que eu clame? E aí Deus responde, que toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. A erva cai, a flor seca. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do Senhor subsiste eternamente. Essa é a pregação. É aquela pregação de Jesus Cristo, quando ele vai dizer, louco, hoje vão pedir a tua alma. Tu é erva. Olha para tudo que você tem, irmão. Olha para o que você é. Tu é erva. Nós somos erva, irmãos. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós vamos secar. Olha para todos os títulos que você tem, para todos os louros, para todas as suas conquistas.
Talvez os seus diplomas que você colocou lá no mural da tua sala ou do teu escritório, aquilo é flor da erva, vai secar junto com a erva. Soprando um vento nela, ela seca e cai. A única coisa que permanece e subsiste é a palavra de Deus. Só há eternidade na palavra de Deus. Fora disso, tudo é erva. Tudo vai, tudo seca. Tudo é tão efêmero, tudo é tão limitado. E a gente nunca sabe o momento em que a nossa flor vai murchar e vai secar. A gente nunca sabe, irmão. No domingo de manhã, vindo para cá, eu pedi bênção para o meu pai. Faz um mês que ele está internado. Emendou no segundo AVC. Está lá dependente de adrenalina, que senão a pressão dele vai e falece. É erva. Meu pai é erva. Todo o título que ele conseguiu de pastor é flor da erva. Só existe uma coisa que sustenta a vida dele, é a palavra de Deus, irmão. Às vezes quando eu vou lá e boto o fone assim no ouvido dele e coloco ali ele para ouvir os textos bíblicos, às vezes eu boto na voz de Cid Moreira, eu cato qualquer texto lá e boto no fone para não ficar incomodando a pessoa do outro lado. Às vezes, irmão, em momento que ele faz a aspiração e joga aquela cânula lá dentro do pulmão dele, ele se distorce e ele volta muito sofrido com o olho cheio de lágrima. Aí eu falei, pai, vamos orar. Aí eu boto o fone, agora não posso mais porque ele voltou para o CTI. E eu botava o fone para ele ouvir a palavra de Deus, ele fazia assim, ó, sustentado pela palavra de Deus, irmão. Porque a única coisa que nos leva para a eternidade é a palavra do Senhor. Nem só de pão vive o homem, a gente vive da palavra que sai da boca de Deus. Ele consegue sair de um momento de sofrimento com a lágrima no olho, de uma mangueira que foi lá dentro do pulmão dele para aspirar. E quando ele começa a ouvir o texto bíblico, ele para e fica assim, ó, ouvindo. É isso que João Batista está falando. Qualquer coisa que a gente acha que tem valor na nossa vida é erva, vai passar. É isso que a igreja precisa pregar. E como é triste, por exemplo, vemos igrejas que são baseadas na teologia da prosperidade. Não, você vai conquistar, Deus vai te dar um carro, e não sei o quê. Eu vi um vídeo de um pastor, olha aqui, ó, só deu 8 mil. Isso é um absurdo de oferta. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar isso. É erva, irmão. É flor da erva. É flor da erva, vai ficar. João Batista vai dizer, olha, a erva seca, a flor da erva seca. Você não entendeu? Todo o povo é erva. Eu sou erva, irmão. Hoje eu posso estar aqui, eu nem sei se amanhã eu vou estar. Qual é a segurança que nós temos? Nenhuma. A única segurança que nós temos é que a palavra do Senhor subsiste eternamente. Ela é a rocha onde nós firmamos os nossos pés, porque ela não passa, e nela nós estamos seguros. O resto, tudo erva. Tua casa, erva. Teu carro, erva. Tuas férias, erva. Tudo erva. Versículo 4, lá no texto de Mateus, vou acelerar. Ele vai dizer assim, usava João vestes de pelos e de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestres. Então saíam a ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Sabe o que eu acho engraçado? Que João Batista, ele não... Por exemplo, ele não estava buscando espaço nas sinagogas. Ele não estava indo para o meio de Jerusalém, por exemplo, fazer um ar livre. Eu não estou dizendo que é errado. João Batista, ele não estava querendo espaço lá no templo. Estava não. João Batista foi para o deserto. Foi para longe de todo mundo. Foi na contramão. Viver uma vida modesta, bem recatada, bem limitada. Algumas pessoas às vezes querem vincular João Batista àquela seita dos essênios, mas é incoerente. Porque o João Batista pregava um batismo único de arrependimento. Ele diz assim, olha, eles têm que se batizar e se arrepender. Os essênios não, os essênios eles praticavam o batismo e o rebatismo. Porque para os essênios, o batismo ele era um ritual de santificação. Ou para então eles se batizavam quase todo dia, às vezes várias vezes por dia. Eles tomavam banho. Isso era a cultura dos essênios. E também é atribuída aos essênios, por exemplo, a guarda dos pergaminhos do Mar Morto, que foi achado lá nas montanhas de Qumran, perto do Mar Morto.
E nos pergaminhos do Mar Morto, por exemplo, não há nenhuma menção de João Batista, não há menção dos cristãos, não há. Então é uma incoerência. Algumas pessoas acham que só porque João Batista era parte, que ele seguia essa seita judaica dos essênios, porque o judaísmo ele tinha algumas seitas, né? Ele tinha os essênios, tinha os fariseus, os saduceus, né? E que eram ramificações do judaísmo. Os essênios já era aquela galera assim mais religiosa extrema, afastada, que não queria nem contato com a sociedade, mas não é o caso de João Batista. João Batista vai para o deserto, ele vai batizar, e é engraçado porque ele vai na contramão, né, do mundo. O povo está para lá, então eu vou para cá, eu vou fazer a minha obra, a obra de Deus ali. E Jesus Cristo tem um texto, uma fala a respeito de João Batista, lá em Mateus 11, não sei se é 71 ou 11, Jesus, acha aí. Eu digitei algum número dobrado aqui, não é possível que seja 711. Eu botei 711. Diz assim, não, é versículo 7. Mateus 11, 7. E partindo eles, começou a Jesus a dizer as turbas. Você lembra quando, há uns 3 anos, até pedi demais, né? Mas há uns 3 anos atrás, eu preguei aqui sobre o vulgo. Sobre o vulgo, não sei se alguém lembra. Vou pedir para levantar a mão, porque eu não quero ter depressão. Mas, lembra? Que bom. É bom que eu possa repetir, né? Ninguém vai lembrar. Mas Jesus Cristo está falando, eu vou citar alguns textos dessa pregação e você vai relembrar. E aí Jesus falou as turbas. O que é turba? Turba é ligado à turbulência. Já viu aquele pessoal que só está ali para arrumar confusão? Chama-se turba. É o pessoal da confusão. É o pessoal que gosta de criar contenda. É turba. E em algumas versões, em alguns momentos a Bíblia chama de vulgo, ou de mistura, ou de misto. E partindo eles, começou Jesus a dizer as turbas a respeito de João. Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então os que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparar diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Veja, João Batista estava isolado no deserto, e as pessoas iam lá. Eu tenho algumas pessoas que são amigos minhas, e eu gosto, mas que insistem numa coisa comigo. Ele fala assim: Sandro, você precisa participar dos cafés dos pastores. Toda a nata está lá, Sandro. É importante você fazer esse network cristão, sabe? Se conhecer, ser conhecido. É aí que pintam os convites. Aí nesse convite às vezes vai uma oferta que é abençoada. Entendeu? João Batista não está preocupado com isso. Ele está preocupado em fazer network cristão, não está preocupado. Está preocupado em fazer alianças com o homem. Ele foi para o deserto, ele não está preocupado. E aí, quem é essa turba que Jesus está falando? São os fariseus e saduceus. Porque João Batista está batizando alguns publicanos, e chegam alguns fariseus e saduceus, e olham, e aí Jesus Cristo falou assim: vocês foram ver o que no deserto? Alguém vestido de vestes reais? Esse pessoal das vestes reais estão nos castelos, não estão no deserto. Tem igreja que está muito interessado em ir na direção de pessoas que vestem vestes reais. Tem igreja que está fazendo isso, esse caminho aí. Tem igreja evangélica que, como que o pastor olhou assim, tem muito artista que vem aqui, aí resolveu fazer um camarim dentro do templo, para que os artistas não sejam incomodados pelos membros. O que são esses? São pessoas indo atrás de vestes reais, irmão. João Batista não tem essa preocupação, porque João Batista sabe que quem está indo atrás dele é a galera que quer de verdade viver uma nova vida, que quer de fato se arrepender, que quer de fato ter a sua experiência do batismo. A igreja que está preparando o caminho do Senhor, ela atrai pecadores para si. Ela não está preocupada em membros ricos, ela não está preocupada em atrair a nata da sociedade,
para ter o seu ministério potencializado, impulsionado. Não está preocupado com isso. Apocalipse 3, versículo 17 vai dizer: como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírio para que vejas. Tem igrejas, irmão, que é um farol de gente famosa. Há muito tempo atrás, nós tínhamos uma igreja aqui no Rio de Janeiro, em que o nome da igreja era o nome da pastora. Ministério era muito, se achava rica, se achava poderosa, pessoas bem vestidas, e o que aconteceu? A nudez dela foi exposta. Tudo aquilo que ela achava que ninguém ia descobrir, hoje está dentro de uma cadeia. A vergonha dela foi exposta. Uma igreja que às vezes as pessoas acham, não é possível, é um império, são milhares de membros, essa igreja não existe mais. Não existe mais, porque é erva. Não entendeu que era erva. E aí quando eu vi na televisão, os oficiais da igreja, e a pastora já estava presa, e os oficiais de justiça desmontando o templo, levando as caixas de sons, e os diáconos, os presbíteros, talvez até pessoas que estavam ali servindo com sinceridade, vendo as coisas sendo levadas da igreja por falta de pagamento, uma coisa triste, uma vergonha, foram envergonhadas. É a igreja de Laodiceia. Para quem que Jesus Cristo está falando quando ele se dirige aos fariseus e saduceus? É a mesma coisa. É a igreja de Laodiceia, que acha que é rica, que acha que é poderosa, e de repente a vergonha está exposta. Achava que era rica, que era poderosa. Versículo 6, versículo 7, versículo 8, já estou finalizando. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos de arrependimento. Veja, querido, a igreja, ela precisa estar pronta para duas questões. A igreja de Jesus, para receber aqueles que de fato vão se arrepender, e vão chegar aqui, e João Batista aqui no caso está batizando alguns publicanos, lembra de Zaqueu? É dessa raça, mas que se converteram. E é interessante. Por que é interessante? Porque eram 3 grupos: publicanos, não religioso, fariseu, saduceu, os 2 religiosos. Quem é que João Batista está batizando? Publicano. É o povo difícil de se converter, que é o crente. O crente é muito difícil de se converter. Aquele cara que você acha que é crente, aquele cara que acha que tem Deus, aquele cara que é religioso, aquele cara que é religiosamente... Isso é difícil de se converter. Mas o publicano, aquele cara que sabe que está todo errado, o sentimento de Zaqueu, de subir na água, não é tua não, irmão. Ele sabe que ele está com a vida desgringolada. Ele sabe que ele precisa de Jesus. É essa galera que João Batista está mandando para dentro do Rio Jordão. Não é fariseu e saduceu, não. Compreende? Deixa eu contar uma experiência aqui. Quando a gente mergulhou, quando a gente foi lá no Rio Jordão, eu já contei isso aqui. Lá é bem religioso mesmo. Você só entra se tiver de branco. E a gente não sabia. Acho que o Anderson não avisou isso pra gente na época. Eu estava de camiseta branca, mas acho que foi uma coincidência. Também porque eu não sabia. O Mateus estava com a blusa listrada, azul, vermelho e branco. Azul, vermelho e branco. Aí o soldado falou assim: não. Aí eu entrei no Rio Jordão. Aí o Anderson falou assim: olha, mas aqui na frente tem uma loja de souvenir que vende roupão de batismo. Se você quiser ir lá comprar, a gente foi ver, mas era muito caro. Eu falei: não, a gente fica trocando de blusa. Eu entro um pouquinho cedo. Pobre é muito bom, né? É muito legal ser pobre, né? Aí tá. Inclusive, quando a gente foi no Mar Morto, por exemplo, como o Anderson foi como nosso guia, a gente pagava as entradas dele, né? Porque ele foi lá para fazer seguir da gente. E a gente já estava assim na raspa do tacho, sem dinheiro. E a gente chegou no Mar Morto. Eu falei: Anderson, tu já foi no Mar Morto? Ele: umas 6 vezes. Eu falei: então fica aqui lá de fora, que a gente nunca foi. Eu vou pagar isso para você não. Ele: não, tá tudo bem. É tudo a mesma coisa. Foi: então tá, espera a gente aí. A gente vai lá mergulhar na água que não afunda. E o Anderson ficou lá esperando a gente no sol. Aí depois a gente voltou. Aí, irmão, tamo lá. Aí o Mateus, tô lá no Rio Jordão. Rio de Jesus foi batizado. Quando eu ouço, eu vou assim: bums! Mateus pulou.
Aí eu olho pro Mateus, ele não tá aqui, é muito bom falar das pessoas na ausência dela, né? Quando eu olho o Mateus sem blusa, e ele é branco, né? Eu falei, Mateus, tá sem blusa, cara. Ele é só branco, ninguém vai perceber, não. Irmão, veio um guarda, meu irmão. Eu não sei, eu não entendo de arma, se era fuzil, se era metralhadora. Eu só ouvi os crack da arma. Como é que é água em inglês? É water? É water? Água? E ele com a arma gritando assim, the water is holy, the water is holy. Tipo assim, essa água santa. Go, sai. Eu falei, Mateus, esse cara vai matar a gente, cara, sai daqui. Aí você vê que você acha que é santidade. Aí do meu lado tinha uma não sei lá que mulher, uma mulher brasileira. A mulher, ela comprou a beca. Lá, ó, tranquilo, entrou, se emocionou, chorou. Quando sai, sem roupa nenhuma por baixo, que o negócio do branco transparente, eu falei, Jesus. Tudo, irmão, dá pra ver tudo. Você está entendendo a questão da religiosidade? Olha só, chorou, porque não sei, mas não tinha pudor. Compreende? Algumas pessoas embarcam na questão da religiosidade, mas a fé, a religião não move, não aplana o caminho. Andando para lá e para baixo. E a gente assim, ó, que não podia olhar para a mulher e ó, tranquilona. Mas estava com a roupa e o soldado também não se preocupou com ela, não. Não, tá com pano, então tá de boa. Hã? Claro que não, né? Se preocupou com Deus, né? Que era gordinho, agora tá magrinho. Com ela deixou. Veja a incoerência. E aí, João Batista vai virar para esses fariseus e para esses saduceus e vai dizer assim, ô raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E muitas pessoas, aí são os dois pontos, são pessoas que acham que pela extrema religiosidade ela vai conseguir escapar da ira vindoura, que ela vai ser salva pela sua extrema religiosidade, porque ela tem um super coque na cabeça, compreende? Ou porque ela manda uns balabaxé assim em marcha, ou porque não usa calça, ou porque não usa brinco, ou porque olha para você com esmalte. Quem tá com esmalte vermelho aí? Levanta a mão. Aí, pombagira. Não é isso que manda, não, eu tô falando que é não, mas é o que você ouviria. De fato, irmão. Não, calma, não tô falando que tá não. Ela não é a pessoa que... Alguém já passou por isso aí? Irmão. Uma vez eu estava longe com a minha irmã, pá, em um acidente na minha vida. Aí foi dar um folheto pra gente e falou assim, não, a gente já é crente, a gente tá presbiteriano. Ele fez assim mesmo, assim. Com essa roupa? Aí ele bateu assim, ó. Deus e amor vai subir. Eu falei, glória a Deus. A gente se encontra lá. Ele. Você não. Farisaísmo. Religiosidade. Acha que vai escapar da ira de Deus por conta de posturas religiosas. Do outro lado, tem os saduceus, que acham que vão escapar da ira de Deus pelo liberalismo. Não é tão assim não. Não acredito que Jesus Cristo, que Deus que é amor, vai queimar ninguém no fogo. Que isso? Deus é um Deus perdoador. Vamos cantar. Todos, todas e todos. Todos têm espaço no reino de Deus. E se convenceu de que quando o Senhor Jesus Cristo vier, não haverá condenação. Lembra do profeta Naum vai dizer? O que espera o dia do Senhor? Será um dia de treva e não de luz. Será um dia de tristeza e não de alegria. O que esse pessoal está fazendo com esses trechos da Bíblia? Não, é relativo, é de uma época, não serve mais. E João Batista vai dizer assim, olha, quem induziu vocês a fugir da ira vindoura? Quem convenceu vocês que vocês vão escapar da ira de Deus? Quem convenceu vocês? João 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado e da justiça. A primeira coisa, irmão, que o Espírito Santo faz quando entra na vida do crente, não é fazer ele rodar, não é fazer ele falar em língua. A primeira coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida é fazer com que a gente se arrependa. Não existe Espírito Santo sem arrependimento.
O Espírito Santo não habita numa casa e num coração que não há arrependimento. Não adianta cantar essa casa é tua, como que é? Até esqueci, que é uma música chata, caramba. Essa casa é tua casa, né? A gente preparou ela, preparou nada. A gente não preparou nada, a gente não tinha nada para oferecer para o Espírito Santo. O máximo que a gente podia dizer assim, eu não sou digno da sua entrada aqui. Que história é essa? Que a gente preparou algum lugar para o Espírito Santo? Mentira! Não tínhamos condição nenhuma de preparar. A única coisa que a gente faz assim, olha o Espírito Santo, eu estou sujo, não repara. É arrependimento. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é fazer a gente se arrepender dos nossos pecados. O que o Espírito Santo faz? Ele faz com que a gente chore pelos nossos pecados. Por mais que a gente creia, eu creio na eleição, eu creio no chamado eficaz, eu creio na justificação, eu creio que o Senhor me deu um coração regenerado, capaz de crer e de me arrepender, mas o arrependimento, ele é algo que nunca vai sair da nossa vida enquanto nós estivermos nesse corpo, porque nós falhamos e nós erramos, e a gente tem visto que muitos crentes têm perdido a capacidade de chorar pelos seus próprios pecados, estão convivendo com as suas falhas, estão convivendo com os seus pecados, não choram pelos seus pecados. Isso é terrível. Isso é terrível, porque o texto vai dizer em Isaías 59 que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados fazem com que Deus encubra o seu rosto para que não nos veja e não nos ouça. Isso é desesperador, irmão. Saber que existe a possibilidade de vivermos um momento da nossa vida em que Deus não nos ouça, em que Ele não nos veja. Lembra do Salmo, quando o salmista vai dizer assim, olha, por um momento o Senhor virou o rosto de mim e eu fiquei atordoado. Meu Deus, o nosso pecado nos afasta de Deus, Ele encobre o seu rosto. O profeta Abacuque vai dizer que Ele não põe iniquidade sobre suas vistas. Ele não olha, ele rejeita o pecado. A rejeição dele é tamanha que ele não olha, porque ele não coloca iniquidade sobre as suas vistas. E quando nós estamos mergulhados no pecado, ou administrando o nosso pecado, e a gente acha que está tudo bem, porque Deus ele não está cuidando de nós, Ele tapou os seus olhos, Ele não nos vê, Ele está nos rejeitando. Estamos numa condição abominável diante dEle. As nossas iniquidades nos afastam do Senhor. Lembra de Pedro, ele vai dizer assim, Senhor Jesus, para onde eu vou? Só Tu tens palavras de vida eterna. Cada pecado nosso, não é que nosso pecado vá nos lançar no inferno, mas nos distancia de Deus, irmão. Diminui a nossa comunhão com Ele. Nós não ouvimos mais a sua voz, não sentimos mais a sua presença. Qual foi a última vez que nós, no nosso quarto, oramos e sentimos forte a presença de Deus? Não vai acontecer se não chorarmos pelos nossos pecados. Não vai acontecer se não dobrarmos os nossos joelhos e dizer assim, Senhor, me perdoa. Eu sou um miserável pecador. Só sou salvo por conta da Tua graça, mas eu continuo falhando. Perdoa os meus pecados, me lava, me limpa. Precisamos estar prontos para esses dois tipos de pessoas. Para aqueles que virão de fato para se lançar ao Senhor, para caminhar conosco. Mas virão também pessoas como fariseus e também como saduceus, e que chegam e que vão chegar no nosso meio, às vezes com uma carga de religiosidade, e que às vezes vão nos constranger. Vocês, sei lá, marcamos, vamos para o cinema ver, eu não vi ainda. Quem já viu, fica quieto, não fala nada não. Vamos marcar para ver a Forja no cinema? Aí pode ser que chegue alguém na nossa igreja, você é crente, vai para o cinema? Tinha que estar orando, joelho no milho, buscando, é perder tempo com as coisas, religiosidade, irmão. Extrema religiosidade. Vamos marcar, a gente vai para a praia, ter um momento ali, contemplar a criação de Deus de uma forma decente, é claro,
né? Nada de sumilquine, cadê o quine? Nada disso. Né? Tem o biquíni, tem o sumilquine, tem o cadê o quine? Alguém viu o quine? Né? Isso aí já não existe há muito tempo. Suquine. Religiosidade. Mas vão ter pessoas aqui que vão chegar também com uma outra perspectiva, irmão. E vão dizer assim, não, e a gente já teve experiência aqui, não, mas eu acho que todo caminho leva a Deus sim, e que o homossexual vai para o céu sim, sendo homossexual, e a gente tem que falar para a irmã, não, irmão, vai não. Vai não, irmão, eu não concordo. Eu falei, então, irmã, essa igreja aqui não é pronta, não é apropriada para você. Porque vai ser difícil a irmã continuar aqui. Eles vão chegar, eles vão vir para o nosso meio, e a gente precisa estar firme. A gente precisa estar firme na palavra do Senhor. Porque se a gente não identificar essas pessoas do nosso meio, e a gente conviver com elas, e deixar que elas semeiem na nossa vida, na nossa igreja, nos departamentos, eles serão como essa turba que Jesus fala. É o pessoal que só chega para criar contenda e para desestabilizar a igreja, ou o ministério, qualquer igreja, não só a nossa. Êxodo 12, 38, diz assim, olha, quando ele fala da saída dos israelitas do Egito, diz que subiu também com eles muita mistura de gente. E aí eles vão andando, lembra? Eles festejavam, nossa, olha o maná, olha que delícia, tem gosto de mel. Aí depois de um tempo, eles continuam comendo maná, e essa turba aqui, ó, está reclamando, pô, de maná de novo. Aí do nada, eles comem o maná e já não sentem mais o gosto do mel. O texto vai dizer que eles sentem gosto de azeite. Azeite fresco, uma coisa assim, meio tipo de zioli. Já não comeu chocolate de zioli? Você come e fica aquele chocolate assim agarrando. Zioli é muito bom, né? Para comer no trem. Vocês não andavam em trem não, né? Tem aquele chocolate que vende no trem? Não, gente, é isso? Quem andava de trem? Levanta a mão. Tem aquele chocolate brabo? De zioli, arco. Você come. O povo tinha essa sensação. Pô, parece azeite. Só que lá em Números 21, versículo 5, diz assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio. O que é fastio? Enjoo, nojo. Aquele maná que lá atrás era delicioso, agora o povo sente fastio. E ele vai chamar aquele maná de pão vil. O gosto do maná mudou? Não. O que mudou? Foi o paladar. E é isso que essas pessoas promovem no meio do povo de Deus. Eles fazem com que a gente mude o nosso paladar. Ontem estava vendo um vídeo de um menino novo, quase que eu mandei para Marcelo, esqueci. Ele tocando no teclado pelo Senhor, meu irmão, invertendo tudo. Nossa, cara, aquele negócio deve ter uns 12 anos. Toca muito. Até a Soraya Moraes botou assim, como curtir me ouvir? Olha, moleque fora da curva. Aí alguém posta assim um comentário: é uma pena que um talento desse vai ficar bitolado na igreja e não vai para lugar nenhum. Aí daqui a pouco vem um cara assim: e eu vim do mundo e hoje só toco para Jesus. Aí, o que é esse tipo de pessoa? É pessoa que faz com que a gente perca a capacidade de experimentar o sabor do Evangelho, de como é bom ser crente, de como é bom estar na presença de Deus. E aí, quando eu acho que isso não é mais suficiente, aí eu fico assim, pô, vou ter que ir para a igreja de novo. Eu queria um Rock in Rio, eu queria na festa do meu colega, eu queria não sei o quê, mas quem já experimentou da presença de Deus, da palavra de Deus, sabe, da sua glória, não troca isso aqui por nada, por nada, por nada. E eu não estou dando indireta, eu estou tentando, com auxílio do Espírito Santo, eu peço que desperte o nosso coração, para a gente perceber o quão valioso a gente tem na mão, que é a presença de Deus, que é essa palavra pura, que Ele nos proporciona a viver. Fariseus e saduceus não podem ter espaço no nosso meio. Uma vez identificados, até receberão convites a sair. Que isso, pastor? Que grosseria? Ih, estou nem aí.
Algumas pessoas eu já falei, vai embora. Essa igreja aqui não é apropriada para você. A gente gosta da palavra de Deus. Não dá. Uma vez um colega meu falou assim, nossa, eu fui numa igreja lá, é tão bom. Louvor quase uma hora. Lá é bom que de pregação só tem 20 minutos. Eu falei, esse é o bom? Yupi! E a sua igreja? Eu falei, não visita minha igreja não. Não. Vai ter fastio na minha pregação. Vai dizer, pão viu. Não dá para ter espaço. Lucas 7, versículo 30, eu finalizo por aqui. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados com ele. Eles não podem ter espaço dentro da casa do Senhor.